Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto, estudando com seriedade total a doutrina espírita desde 1968, mas estudando como aprendiz, como aluno, estudando, procurando, em primeiro lugar, trazer o estudo para mim, para que eu possa me reformar. Esse é o objetivo de cada um de nós nessa encarnação. Buscar a lei de Deus e procurar compreendê-la. Todo aquele que ouve a minha conversa, disse Jesus, e as pratica, então todo aquele que ouve os meus ensinamentos e os pratica será considerado um homem prudente. Ouvir é estudar. Mas para estudar tem que ter um projeto pedagógico. Não adianta pegar um livro qualquer e ir lendo. Não vai conseguir sorver a substância que está na lei de Deus. Hoje, nesse momento, nós vamos continuar tendo como base esse livro Vinha de Luz. Emmanuel, através de Chico Xavier, não precisa comprar livros novos, não precisa reescrever Emmanuel. Basta comprar Emmanuel nos livros que foram escritos por Francisco Cândido Xavier. E façam uma programação de como lê-los. Lição 70. Guardemos o ensino. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. É isso que Emmanuel está dizendo. Nós não estamos sabendo estudar, não estamos sabendo ler. Monteiro Lobato alertou sobre isso. Quem mal lia, mal sabia, mal falava, mal vivia. É isso que nós não estamos sabendo estudar, Jesus e a doutrina espírita. Para estudar os dois, são mais de 15 a 20 anos de estudos com, no mínimo, 1, 2 ou 3 horas por dia. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Você tem que buscar um ensinamento seguro. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Nos círculos doutrinários do cristianismo, estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Por isso que nós vemos a maioria perdida por aí. Mais de 7.000 religiões para falar de uma criatura só, de um Deus só, de um espírito mestre como Jesus. Só no Espiritismo nós temos mais de 10 correntes alucinadas, procurando, mas não querem encontrar a verdade, porque para encontrar a verdade temos que ser humildes e temos que ter coragem para estudar de 15 a 20 anos, 2 a 3 horas por dia. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores. Menos com o Espírito do Cristo. Tem companheiros que não fizeram reforma nenhuma neles, já querem reformar o Espiritismo. Tem companheiros que não estudaram as obras básicas. Para você compreender as obras básicas, as 5, você tem que ler 5, 6 vezes numa encarnação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes você tem que ler. Tem companheiros que não leram, não se reformaram e já querem fazer um novo pacto áureo. Meu Deus! É isso aqui, ó. Eu vou ler de novo. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Qual apelo? Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus, registrado por Lucas. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo.
dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, fazer discurso ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinada aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. São alunos que estão querendo subverter a ordem escolar. Eles estão querendo subverter os procedimentos para estudar a lei de Deus, estudar Jesus, através de Mateus, Marcos, Lucas e João, e as cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, e depois estudar as obras fundamentais do Espiritismo e as obras seguras. E a maneira de loucos, olha como Emmanuel fala, e a maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. É um tal de todo mundo querer reformar as obras, escrever livros. Não, nós estamos precisando ler os livros que temos. Nós precisamos fazer o estudo sistematizado profundo. O estudo sistematizado profundo, nos 5 livros editados pela FEB, são 5 anos de estudo, com 1 hora, no mínimo, de leitura por dia. Com 1 hora, no mínimo, de leitura por dia. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitindo alguma lição ao acaso? Bom, está aqui a nossa chamada. A nossa preocupação tem sido no estudo. Nós não estamos vendo os centros espíritas se organizarem para estudar. As palestras têm sido água com açúcar pura, a maioria, lógico, com raríssimas exceções. Os congressos, nós chamamos pessoas que querem reescrever Emmanuel, quando nós estamos precisando ler Emmanuel do jeito que está. Emmanuel está atualizadíssimo em todas as suas obras. Desde lá, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, o Consolador, Roteiro, Caminho, Verdade e Vida, mais 42 livros estão atualizadíssimos. Nós estamos precisando ler, mas tem que saber ler para sorver, para tirar, para captar os ensinamentos e empregar em primeiro lugar em nós. Em vez de fazer a reforma do Pacto Áureo, fazer a reforma do Pacto Áureo que está aqui dentro. Às vezes todo enferrujado. Às vezes até com algumas partes podres, como nos alertou Jesus. Às vezes parecemos-nos com sepulcros pintados de branco, lindos por fora, com cadáveres em decomposição por dentro. E aí nós vamos ver o que está saindo de nós. São essas peças azedas, podres, que às vezes estão saindo de nós. Por isso que aqui nós vamos pegar, nessa sequência do estudo, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse, e sem outro móvel senão a caridade. Qual é o conceito de caridade? Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com todos e o perdão irrestrito. Para a gente fazer essas 3 ferramentas funcionarem, claro que são mais de 500, 600 anos. Na encarnação, nós temos que estudar e ler no mínimo 100 livros, 140 livros, 1 hora por dia, para um dia sermos benevolentes e indulgentes. Vejam
suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que haveis feito calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Então nós precisamos prestar atenção o que estamos fazendo da oportunidade de trabalhar na seara de Jesus. Muitos de nós estamos sendo maus alunos nessa seara, com todo o material à nossa disposição. Muitos de nós, como disse Emmanuel aqui nessa lição, guardemos o ensino. Como ele está dizendo aqui, a maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, fazer discurso, escrever livros. Gente, nós já temos livros com todo o material escrito para nós entendermos os 16 livros de André Luiz, através de Chico Xavier, os 42 livros de Emmanuel, através de Chico Xavier, os 16 livros da coletânea psicológica de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, os livros de Camilo, através de Raul Teixeira, os livros de Martins Peralva, os livros de Leon Denis. Nós temos todos os livros já escritos, não precisamos mais de livros, a não ser se um assunto novo surgisse. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E o pior, essas pessoas são agressivas. São pessoas rabugentas. São pessoas que não sorriem, que não gostam de brincar, no sentido sério, de uma amizade entre os irmãos, como irmãos. Vivem emburrados. Aí, o emburramento é doença, já é o estresse em alto nível, já é a depressão instalada. Então, nós precisamos procurar o caminho correto do estudo. E o caminho correto começa nós estudando Jesus através de Lucas, Marcos, João e Mateus, separadamente. É aí que nós vamos ver a importância de Lucas e de Marcos e de Mateus e de João. E aí nós vamos ver as cartas de Paulo. Paulo traduziu, foi o melhor aluno de Jesus, traduziu com perfeição absoluta os ensinamentos de Jesus. E nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, para terminar essa parte, não é? Qual é que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Nós temos que estudar essa lei e sorver, buscar, procurar tirar de forma pedagógica para nos educar, para nós podermos, com esses ensinamentos, empreender dentro de nós a reforma íntima, para sermos efetivamente educados, civilizados e humanos. Marcelo Paes Barreto, fora do estudo, não há salvação.